Olá, meu nome é Loreta, ginecologista obstetra. A gente vai continuar aquele nosso papo anterior sobre expectativa e realidade e vou conversar com o Dr. Léo sobre que hormônios eu posso usar. Esse é o Dr. Leonardo, ele foi meu professor na endócrino. Se apresenta, Léo. Então, meu nome é Leonardo, sou médico endocrinologista e faço atualmente um doutorado com indivíduos transgêneros. Então, há 4 anos eu tenho estudado e aprofundado bastante sobre o tema. Então, agradeço a Loreta pela oportunidade de estar falando sobre algo que eu tenho visto aí nos últimos anos e é um imenso prazer. Continuando o nosso papo, esses homens trans fizeram hormonização, eles têm algum aumento de doença cardiovascular, ou seja, de infarto, de alteração de colesterol? Vocês têm visto isso aí? Alguma contraindicação importante para usar testo em altas doses? Então, o que a gente tem observado? O uso da testosterona nos homens trans altera fatores de risco cardiovasculares. Então, altera um pouco do perfil lipídico ali, colesterol bom, colesterol ruim. Então, altera num sentido ruim. Dá discreta alteração de pressão arterial. Então, existem... E a insulina? Desculpa. Isso. A alteração então, da insulina, né, que a gente chama da resistência insulínica. Então, há de fato essas alterações aí discretas. Porém, até hoje, o que a gente sabe, a longo prazo, isso não tem impactado em aumento de evento cardiovascular. Mas qual a idade média desses seus pacientes? Então, não tem. Hoje a gente não tem ainda aumento de infarto, AVC. Você não tem nenhum pós-45, vou dizer assim. Aí é que a gente chega. A gente tem estudos em homens trans, jovens, utilizando o testo há pouco tempo. A gente ainda não tem estudo de homens trans de 60 anos que estão usando testosterona há 40 anos, há 50 Pra anos. gente saber qual é o efeito. Pra gente saber qual é o efeito. Por isso que a gente tem que começar a escrever e a relatar e falar nossa experiência. E a gente começar a atender essas pessoas, né, no consultório para poder acolhê-las também, né? Porque senão sabe o que acontece, e você sabe isso melhor que eu, eles começam a comprar e fazer tudo sozinhos. Isso. Quantos casos assim você já pegou? Nossa, as mulheres trans, eu diria que 95% dos casos... Por quê? Porque o acesso ao hormônio feminino é muito fácil. Que hormônio, por exemplo? Se chega lá no balcão e pede, de uma forma geral, as meninas trans, elas começam a utilizar o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele é capaz de pegar e transformar alguém que tem uma genitália masculina a ter características femininas. Não é o adequado, sim, porque a dose é muito pequena. Então, para fazer essas alterações ali seriam bem difíceis. Vai fazer alguma alteração, mas não como a reposição de fato que a gente faz. Isso é só para desmistificar, que é aquilo que a gente já conversou, que muita gente fala assim para mim, o anticoncepcional, que toda vez que eu converso com você a gente discute, o anticoncepcional é uma forma de menopausa na mulher. E não é, porque se fosse, não teria essa evidência. É por isso que eu insisto nisso. Porque tem muita gente que fala assim, não, o anticoncepcional é péssimo, ele acaba com a vida da mulher, faz uma menopausa, né? Isso. E não é. É como a gente tinha conversado, qual que é a sua explicação? Uma dose muito pequena que se usa quando a gente faz, por exemplo, de fato a reposição hormonal numa mulher na menopausa ou numa mulher transgênero, a dose de hormônio é 10 vezes maior do que tem no anticoncepcional. Então, no anticoncepcional é muito pequena a dose, de fato, só para fazer bloqueio de ovulação mesmo lá, pelos mecanismos que tem de parar a ovulação, mas não vai trazer outros malefícios nesse sentido aí de menopausa. E os meninos trans, eles usam que tipo de droga? Os meninos trans, eles têm que usar testosterona. Então, o acesso à testosterona é mais difícil. Com receita, tem que ser com receita controlada, exceto hoje um gel. Hoje existe um gel que não precisa dessa receita. Nem fala o nome. Não vou falar o nome, mas não vou falar porque, de fato, qualquer medicação sem um segmento não é legal, né? Então, a gente não estimula essa prática. Mas os clássicos, inclusive os mais baratos, que têm uma acessibilidade bem maior, precisa-se de receita médica, de dupla via,
fica uma na farmácia, então é mais difícil de Mas comprar. e o mercado negro? Não, no mercado negro todo mundo consegue tudo, né? A preços absurdos e as pessoas pagam. E não pode fazer nada disso sem acompanhamento, Isso. gente. E uma coisa interessante que você falou, né? Além de toda essa avaliação de que o indivíduo é transgênero, a gente tem que ver se ele tem uma contraindicação específica a usar o hormônio. Por causa de todas as alterações que vêm junto com o hormônio. Isso. Então, a gente, como médico, como prescritor, o que a gente tem que fazer? É um indivíduo transgênero? Sim. Então, eu estou apto a hormonizar? Estou. Agora, esse indivíduo pode receber o hormônio ou não? Né? Então, tanto o hormônio feminino nas mulheres trans, quanto os hormônios masculinos nos homens trans, a gente tem lá contraindicações onde a gente não vai poder utilizar. Isso já aconteceu? De chegar alguém lá, eu quero, e ter uma contraindicação absoluta e não pode ser concretizado isso? Acontece, e aí a gente, de fato, não pode prescrever, porque aí o malefício é maior que o benefício. Então aí seria um ato médico ruim, errado. Que a gente não pode fazer. Que a gente não pode fazer. E uma pergunta que fizeram lá na minha caixinha era assim, um homem trans pode engravidar? Pode engravidar, só que se ele utilizou a testosterona, esse homem trans, ele provavelmente diminuiu ali a funcionalidade do seu ovário. Isso é progressivo e pode chegar até infertilidade mesmo total. Então, o ideal é que tenha sido feita uma captação de óvulo. Congelou e usei. Mas eu posso fazer ovodoação também. Pode fazer também, e aí preservando o útero desse homem trans. Aí você, nessa época que você para totalmente, porque você tem que parar a testo por causa do embrião. Isso. Existe uma regressão muito rápida? Não é. Eu achei rápida, que tinha. Mas não é rápido. Achei que chegava no final, já não tinha mais nenhum caractere masculino. Não, digamos que nesses 9 meses ali, né, se a gente for contar a preparação para a gestação, 10, 11 meses, 12 meses, mas não evoluiria todos os efeitos da testo, não. E as meninas trans que usam esses estrogênios, todas evoluem com infertilidade ou existe a capacidade de regressão? O que quer dizer isso? Quando você pega um homem e dá um hormônio feminino, ele vai perder a capacidade reprodutiva dele. O espermatozoide não será mais produzido da mesma forma porque ele depende muito da testosterona. Você já teve casos que pararam e reverteu a fertilidade? Casos que você parou e não reverteu a fertilidade? Não, eu nunca tive o caso de alguém que quisesse reverter para ter filho. Nunca tive esse caso. Mas o que a literatura fala pra gente é que isso é incerto. Entendi. Pode ser que volte, pode ser que não. A gente só sabe que quanto mais tempo passa usando o hormônio, mais difícil vai ser de recobrar aquela funcionalidade daquele órgão lá de produzir o espermatozoide. E você tem conhecimento dessa indústria que tem na Ásia em relação às cirurgias de resignação? De como essas pessoas viajam para a Ásia? Tem vários cursos na Ásia, já tenho conhecidos que foram para lá aprender a cirurgia para poder fazer na clínica particular. O que você acha ou tem conhecimento disso? O que eu vejo é que são grandes centros que fazem essas cirurgias lá, eles têm uma experiência muito grande, a gente chama na medicina de uma mão muito grande para cirurgia, né? Então vai gente do mundo inteiro aprender lá. Eu de fato não conheço as regras para que eles façam as cirurgias, as regulamentações dos conselhos médicos. Talvez seja mais rápido e fácil o acesso à cirurgia do que aqui, porque a gente tem uma regulamentação de Conselho Federal de Medicina, então existe um passo a passo que o trans tem que seguir até chegar à cirurgia. Eu não sei se nos países lá asiáticos, se existe esse passo a passo, ou se é mais fácil, ou por que de repente se transformou numa indústria de redesignação sexual. O que não é ruim, não acho que isso seja ruim. Isso, e eu sei que os profissionais que vão para lá e aprendem, geralmente voltam muito bem. Entendi. E sabem fazer de fato a cirurgia, né, aplicam isso de uma forma muito boa. E qual o risco disso? Vou fazer uma analogia com a reposição hormonal, né? Em hormônio, tem muita gente que usa hormônio, tem gente que usa pellets, que usa Silastic, e eu vejo muitas vezes que fazem cursos muito curtos para ensinar as pessoas a tratar a menopausa e vira meio que uma receita de bolo. Qual é a sua expectativa, o seu medo que isso
também tome essa forma, né, de ser tão rápido que você perca a capacidade de fazer com que a pessoa evolua de forma mais linear para ela não se prejudicar. Porque às vezes essa própria ansiedade que a pessoa tem de querer resolver tudo tão rápido acaba levando a uma frustração porque a gente não fez o acompanhamento certo. Isso, a gente tem que fazer o acompanhamento certo e com doses adequadas. Se eu usar doses de hormônio para querer um resultado muito rápido, mas usar doses muito elevadas para isso, a gente chama de doses suprafisiológicas lá no termo médico, eu aumento a chance de efeitos colaterais, de riscos para esse indivíduo. Então eu tenho que fazer com doses adequadas, que são muito bem estabelecidas, inclusive essas doses caíram aí ao longo dos últimos anos. Então antes se utilizava uma dose X, hoje a gente usa 1/4 dessa dose e a gente sabe que vai trazer o resultado de desenvolvimento sexual que a gente deseja, né? E a gente tem um passo a passo de quando e como reavaliar essas pessoas que estão em uso de hormônio. De em quanto tempo eu reavalio, o que eu tenho que ver dessa pessoa em cada retorno médico, o que eu vou avaliar, o que esse problema, eu falei que o hormônio tem também os contras do hormônio, então o que pode ter de contra que eu tenho que ficar atento, né? Então, dose adequada, né? Como eu falei, né? Para aquela criança que está na loja de doce não passar mal porque comeu muito doce, né? Então, doses adequadas e acompanhamento seriado, sabendo o que buscar de possível efeito colateral. Porque dar hormônio sempre tem que saber, muito mais do que saber dar, tem que saber reverter aquilo que que a gente não quer, o que não pode ter, né? Isso. Acho que tem que tomar cuidado com isso. E não só para o indivíduo trans, mas para tudo na medicina, não dá para a gente ter uma produção seriada, né, de tratamentos, digamos assim. Então, o indivíduo tem que ser entendido como um indivíduo, que eu vou ter que ter um olhar específico para ele, personalizar o tratamento dele. Claro que a gente tem um norte da literatura médica para isso, mas eu não posso entender que eu vou passar exatamente igual para todo mundo, eu vou ter os mesmos resultados, os mesmos efeitos colaterais. Assim como eu também não posso inventar muito. Não pode inventar muito. Né? Porque quando você inventa muito, você perde o respaldo científico da coisa. Né? E você não sabe se pode, se não pode, se faz mal, se faz bem ou não. Então a gente tem que ter ali um embasamento técnico. Né? Quando o indivíduo procura a gente no consultório, ele quer um técnico que fale para ele, olha, me diga aí, doutor, o que você estudou que pode me ajudar. Que pode me ajudar. Então, como técnico, eu tenho que usar embasamentos técnicos já muito bem estabelecidos aí e respaldados na literatura médica. A gente vai terminar essa parte, o Dr. Léo tá cansado, ele precisa descansar um pouco, gente. Quem quiser saber mais, segue o Léo no Instagram, tá? Qual que é teu Insta, Léo? @Dr. Leonardo Álvares, com S no final. @Dr. Leonardo Álvares. Se você gostou, deixa um like, compartilhe com os amigos. Acho que esse tipo de informação técnica é muito importante a gente disseminar, né? Eu achei muita coisa na internet sobre discriminação social, como as pessoas se sentem, mas da parte técnica eu não achei muita coisa. Por isso que eu trouxe o Léo para ajudar a gente nesse sentido, tá? A gente se vê no próximo.